Não termine 2025 sem antes ver esse vídeo. Esse vídeo ele pode conter uma lição valiosíssima para a gente fechar o ano, mas também para a gente levar para 2026. Bom, meu nome é Kevin Augusto, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. 2025 foi um ano onde muitas batalhas foram superadas e talvez a gente tenha tido a oportunidade de conhecer a nossa versão mais forte. Quando eu falo isso, eu não falo isso em caráter meramente poético ou quem sou eu para saber exatamente o que passou pela sua vida, mas o que eu posso dizer é que todos nós temos as nossas próprias batalhas, né? Nossas batalhas internas, nossas batalhas externas e todas essas lutas que a gente trava e que a gente acaba superando ao longo do nosso dia a dia, elas representam, ao final de todo esse ano, uma trajetória de vitórias, querendo ou não, né? Quando a gente vai olhar para a nossa vida e a gente tenta perceber assim, o quanto nós nos dedicamos para poder vencer certas batalhas, é muito comum que no final do ano a gente tenha essa sensação de retrospectiva, né? E esse sentimento de olhar para trás e perceber um ciclo se encerrando é também uma oportunidade gigantesca da gente perceber algumas coisas que podem ter passado batidas durante o dia a dia, no nosso cotidiano, no que eu brinco ser os pagar boletos, né? Porque todas essas nossas tarefas do cotidiano, muitas vezes elas tomam muito do nosso tempo e da nossa atenção e acabam nos distraindo para algumas reflexões que seriam interessantes de serem feitas. E uma dessas reflexões é que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje, que é sobre a versão mais forte que talvez tenha sido descoberta em você em 2025. Porque se a gente realmente aproveitar esse momento para olhar para trás e para fazer uma leitura assim completa do que foi esse ano, eu tenho certeza de que muitas batalhas foram travadas e muitas batalhas foram sim vencidas, né? E eu falo isso justamente porque quando a gente vai analisar a nossa vida, todos nós temos aquelas coisas às quais a gente está tendo dificuldade de passar, a gente tem os nossos obstáculos que muitas vezes é a própria vida que coloca no meio do caminho e nos obriga a passar por eles. Outros muitas vezes são nossas próprias criações de conflitos internos, de dilemas, de pesos de escolhas, né? Tudo isso faz parte do jogo da vida como um todo, né? Saber vivê-la e ir aprendendo, querendo ou não, a como vivê-la a partir do momento em que a gente vai, então, vivendo, né? É curioso que todo esse trajeto, né, essa caminhada, esse processo, muitas vezes é marcado por muitas incertezas, né? E essas incertezas, quando a gente vai olhar, por exemplo, no nosso caminho, elas geram algum tipo de angústia. A gente não saber muito o que a gente está fazendo ou para onde a gente está indo, se estamos ou não fazendo as escolhas certas. Mas por mais que essas incertezas elas tragam algum nível de angústia, de preocupação, mas elas também são aquilo que tornam essa experiência muito rica quando a gente vai pensar na vida como um todo, né? Existe até uma certa brincadeira lúdica, filosófica, né? Que fala justamente isso, né? Que qual seria a graça de ver um filme em que você sabe exatamente o que vai acontecer, né? É claro que rever um filme muitas vezes é algo sim muito bom, tem filmes que eu já vi dezenas de vezes, né? Mas é curioso a gente pensar como cada vez essa experiência se torna única, por mais que a gente saiba exatamente o que vai acontecer, né? E esse processo de lidar então com essas incertezas, lidar com essas dúvidas e essas preocupações é parte do amadurecimento que acontece ao longo da nossa vida, né? E esse amadurecimento ele nos proporciona levar para o próximo capítulo da nossa vida uma versão mais preparada, mais forte e consequentemente mais madura, né? E aí as coisas tendem a ir caminhando para algo que a gente chama, né, de um cenário mais favorável quando a gente pensa, por exemplo, no ano seguinte. É claro que um ano, né, essa representação de 365 dias,
ela é uma representação simbólica de um ciclo, né, que é cultural, mas ela é sim uma oportunidade da gente colocar em pequenos pacotes aquilo que foram nossos feitos, aquilo que foram os acontecimentos e aquilo que foram também nossos aprendizados, né? Existe algo que vem à minha mente sempre que eu penso sobre as batalhas vencidas nos anos que se passam, né? E me vem muito em mente aquela cena que acontece em Rocky Balboa, né? Aquele diálogo que ficou até bem famoso nas redes sociais, em que diz que ninguém vai te bater tão forte quanto a vida. Mas não se trata do quanto você vai apanhar e cair, mas sim quanto você consegue apanhar e continuar de pé, né? Esse diálogo, que tem um ensinamento gigantesco para a vida, ele traz muito sobre essa ideia de você ser o que as pessoas chamam de resiliência, né? Mas de você sim ter essa capacidade de poder superar os desafios, de você aguentar o que são então as porradas da vida e ainda assim você continuar de pé. É claro que todo esse processo ele não precisa ser vivido sozinho ou sem nenhum tipo de suporte. Existem várias maneiras para que esses momentos se tornem mais leves e possam então ter uma série de suportes ali fazendo uma espécie de rede de apoio. Mas é importante da gente lembrar muitas vezes que por mais que todo o suporte exista de forma externa a nós, mas que o principal vitorioso em todo esse processo de resistir, de vencer batalhas, de passar por cima de desafios e obstáculos, somos nós mesmos. Porque muitas vezes essas batalhas elas são muito individuais, né? Por mais que nenhuma experiência seja realmente única, mas a forma como ela impacta e como ela é percebida, ela é sim de alguma forma única. Ela é exclusiva no sentido de que cada sujeito vai experienciar, vai sofrer de alguma forma a partir dessas dores, destes desafios. Então é muito importante, eu acho, né, que nesse momento de final de ano a gente utilize toda essa cultura de retrospectiva para a gente poder pensar um pouquinho sobre essas vitórias que foram vencidas, por todas essas batalhas que foram vividas e por todos esses momentos difíceis que foram sim superados de alguma forma. Nem sempre a gente vai conseguir ao longo da nossa trajetória lidar bem com todos esses desafios, mas de alguma forma a vida continua, né? E existe uma frase, eu acho que é de Legião Urbana, né? Que diz que a vida continua e se entregar é uma bobagem, né? Isso, claro, tem uma questão poética, né? A natureza desse ensinamento ele é poético, mas ele é muito forte, né? Se a gente pensar e utilizar isso para as nossas vidas, né? De muitas vezes reconhecer sim cada degrau que foi vencido e utilizar isso como forma de aprendizado para a gente seguir em frente. Porque é muito natural que quando a gente está vivendo momentos difíceis, né, a gente tem uma percepção distorcida do tempo, né, é como se acontecesse uma dilatação temporal em que aqueles momentos parecem realmente estar durando muito, né? É claro que isso tem toda uma explicação da percepção emocional, né? Enfim, assim como momentos bons também parecem passar mais rápido, mas é muito importante, eu acredito assim para a nossa vida como um todo, que a gente sempre lembre que esses momentos eles são passageiros, né? E que se a gente fizer um pouquinho desse exercício, né, assim, de comparar com tudo aquilo que já foi vencido por nós, é sim projetar a ideia de que a gente também vai vencer aquele momento, por mais difícil que pareça, né? A gente chegar até o final desse ano, olhar para trás e perceber o tanto de batalhas e barreiras que foram vividas e vencidas por nós, é uma forma de lembrar para a gente também, projetando para um futuro, que por mais que outros desafios venham, e provavelmente virão, porque a vida contempla isso, mas que é sempre uma oportunidade da gente superá-los e repetir aquilo que foram as nossas vitórias passadas. Então, eu acho que essa foi a minha mensagem no vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido passar toda essa reflexão de final de ano para vocês que me acompanham. Eu queria também aproveitar para agradecer cada um de vocês que esteve comigo esse ano. Eu espero ainda em 2025 postar alguns vídeos, tá? Um especial de agradecimento a cada um de vocês, mas eu acho que é aproveitar esse momento de início de final de ano
para fazer um agradecimento especial. Eu sempre digo, né, toda a minha gratidão por cada um de vocês, e nesse momento não é diferente. Queria aproveitar também para pedir que, se você é novo, está chegando e gostou da forma como eu trago os vídeos, que por favor se inscreva no canal, isso me ajuda bastante. Se puder também, deixe o like, comente e compartilhe, né? Querendo ou não, isso me ajuda demais. No mais é isso, toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.